Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai trabalhar aqui nos jogos desse domingão, né? Domingão aí, dia 1º de fevereiro de 2026, né? Graças a Deus o mês de janeiro acabou, né? Parecia que não ia acabar, mas vamos agora para mais um mês aí, que seja um mês aí de muito lucro para todos nós, né? E principalmente aí de muitas realizações, de muita paz, sucesso, saúde principalmente, tá show? Já vai deixando seu like aqui no vídeo que é muito importante, tá? Se inscreva no canal, deixa seu comentário. Nessa rodada aqui eu separei para vocês aí, eu acho que uns 15 jogos, se eu não me engano, tá? 14, 15 jogos. E eu vou estar trazendo esse vídeo bem rapidinho aí para não ficar longo, tá, galera? Então a gente vai estar simplificando aí os palpites dessa rodada aí por conta de ter muitos jogos. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, 10 horas da manhã a gente tem aqui Campeonato Espanhol La Liga. Vamos ter o Real Madrid contra o Raio Vallecano. Esse jogo válido pela rodada 22. Na classificação, Real Madrid vice-líder do campeonato, 51 pontos, e o Raio Vallecano lá em 16º com 22 pontos, né? Confronto aí que, na minha opinião, o Real Madrid acaba sendo favorito demais para vencer, né? Pagando uma de 1,28 para complementar e fazer um bilhetezinho com 2 jogos é interessante. E a gente pode estar pegando essa primeira opção, a dica casa vence, né? Segunda opção aqui, casa mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Real Madrid. Próximo jogo aqui, vamos ter um clássico aqui no campeonato holandês, Eredivisie, né, que é a primeira divisão, rodada 21. 10h30 da manhã a gente tem o PSV jogando em casa contra o Feyenoord, né? Lembrando aí que o PSV é líder do campeonato com 53 pontos e o Feyenoord em segundo lugar com 39 pontos. Assim, tem um abismo, né? Um abismo aí entre essas duas equipes, mas acredito aí que, se tratando de clássico, tem tudo para ser equilibrado, né? O confronto direto aí o PSV leva melhor, né? Venceu 4 vezes nos últimos 5 jogos e empatou 1. Tá pagando a odd de 1,70 pro PSV vencer, né? 1,73. Acredito que vale a pena a gente pegar uma vitória do PSV nesse jogo, tá? A primeira opção aqui, casa vence, e a segunda opção, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, tá? No caso, tem que bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 PSV. Próximo jogo, campeonato francês, Ligue 1, vamos ter aqui rodada 20, 11 horas da manhã a gente tem o nosso querido Lyon jogando em casa contra o Lille, né? Promete ser um grande jogo, por sinal. O Lyon está em quarto lugar, 36 pontos, né, 24 vitórias seguidas, e o Lille em quinto lugar com 32 pontos, porém 23 derrotas seguidas, né. Confronto direto aqui, galera, o Lyon venceu 4 vezes e empatou uma nos últimos 5 jogos, né, então o favoritismo, querendo ou não, é do Lyon, pagando uma odd de 2,2, 2,10, dependendo da banca. Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, caso vence com empate anula, né, para dar aquela garantia extra. E a segunda opção, galera, a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Lyon. Próximo jogo, Campeonato Inglês, Premier League. Vamos ter o Manchester United, que vai vivendo um bom momento, por sinal, né, contra o Fulham. 11 horas da manhã esse jogo, válido pela rodada 24. Até o momento aí o Manchester está em quarto lugar com 38 pontos, né? Vai fazendo uma boa campanha, tá ficando aí no grupo dos 4 melhores, né? Se terminasse hoje, por exemplo, estava garantido aí na Champions, o que não acontece há um bom tempo, né, por sinal. E o Fulham em sétimo lugar com 34 pontos, né? A diferença apenas de 4 pontos de uma equipe para outra, mas o momento do Manchester está mais interessante, né? Confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Manchester, uma vitória do Fulham e 2 empates, mas acredito que agora o Manchester jogando em casa e vivendo esse bom momento tem favoritismo, tá? Odd de 1,62 para o Manchester vencer, e a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Manchester para vencer esse jogo, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio, no caso Manchester para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Manchester. Agora, próximo jogo, Campeonato Italiano Série A. Vamos ter essa boa equipe do Como jogando em casa contra a Atalanta. 11 horas da manhã esse jogo válido pela rodada 23. Até o momento, o Como, sexto colocado, 40 pontos, né? Vem de 2 vitórias seguidas, inclusive na última rodada goleou o Torino por 6-0 jogando em casa. E a Atalanta, que está aqui com 35 pontos em sétimo lugar, também vem de goleada aí para cima do Parma, vencendo por 4-0 na última rodada. Confronto direto aqui, galera, a gente vai ver 3 vitórias da Atalanta, uma vitória do Como e um empate, né? Obviamente que o momento do Como é mais interessante, na minha opinião, tá? A equipe aí apresenta um bom futebol, tem bons jogadores, né? Inclusive o camisa 10 desse time do Como aí vai ficar muito tempo nessa equipe não, tá? Com certeza vai para algum time assim grande, né? Sem querer desmerecer o Como. Mas enfim, aqui primeira opção, a gente vai pegar o mais de um gol e meio na partida, né? Jogo excelente para gols. E a segunda opção, galera, a gente pega aqui casa ou empate, né? Como ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa.
Próximo jogo aqui, Campeonato Alemão Bundesliga. Vamos ter o Stuttgart contra o Freiburg. 11h30 da manhã esse jogo aí, válido pela rodada 20. O Stuttgart que está em quinto lugar até o momento aí, né? Tá com 36 pontos, vem de uma vitória aí importante fora de casa contra o Mönchengladbach na última rodada 3-0. E o Freiburg que está em sétimo lugar com 27 pontos, também vem de uma vitória aí contra o Colônia na última rodada. Confronto direto aqui, o time do Freiburg venceu 2 vezes, Stuttgart venceu 3. Então assim, promete ser um jogo interessante para gols, né? A odd do Stuttgart para vencer 1,73 e 4,75 para o Freiburg. Aqui, primeira opção, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar um empate de 2-2. Outro jogo aqui do campeonato alemão, 1h30 da tarde, a gente tem o Borussia Dortmund jogando em casa contra o Heidenheim. Esse jogo aí que também é interessante aí para a gente focar no mercado de gols e, obviamente, uma vitória do Dortmund, que é o segundo colocado aí com 42 pontos. Nos últimos 5 jogos não perdeu, né? Foram 4 vitórias e um empate. E do outro lado a gente tem o Heidenheim, o último colocado, dificilmente vai sair da zona do rebaixamento, infelizmente, né? A equipe está com 13 pontos, são 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? O Dortmund para vencer está pagando 1,25. Para complementar bilhete vale a pena, mas aqui a nossa primeira opção a gente pode estar pegando a dica mais de 2 gols e meio na partida. Acredito que vai ser jogo para muitos gols. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui caso vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 3-1 Dortmund. Próximo jogo aqui, vamos ter um clássico no Campeonato Inglês Premier League, Tottenham contra Manchester City, 1h30 da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada aqui na classificação, Manchester City vice-líder do campeonato, 46 pontos, precisa vencer mais do que nunca, né? O Arsenal tá jogando nesse exato momento, tá vencendo, então tá abrindo vantagem aí de 7 pontos, né? E do outro lado a gente tem o Tottenham, que não venceu nesses últimos 5 jogos, tá aqui em 14º lugar, situação bem complicada, né? 28 pontos apenas. O confronto direto aqui, a gente vai ver que o Tottenham levou a melhor, né? São 3 vitórias do Tottenham e 2 vitórias do Manchester City. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção aqui, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, né? No caso, para bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Manchester City. Outro jogo aqui, agora a gente vai analisar Sauditão, Campeonato Arábia Saudita. Já vamos ter o Al Ittihad jogando em casa contra o Al Nasma. Esse jogo que acontece 2h30 aí, acredito que o Al Ittihad jogando em casa é grande favorito, né? Até o momento a equipe está em 6º lugar, 31 pontos, está bem distante aí do grupo dos 3 melhores, né? E do outro lado a gente tem o último colocado, que não venceu ninguém, né? O Al Nasma, que tem 5 empates, 3 derrotas, aí, somando 5 pontos, com certeza vai ser rebaixado. E no confronto direto aqui, o Al Ittihad venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então, assim, o favoritismo é total aqui do Al Ittihad para vencer. Pagando um odd de 1,20, aqui a gente pode arriscar e pegar a dica caso vence no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, Campeonato Português. Vamos ter aqui o Sporting contra o Nacional. 3 horas da tarde esse jogo válido pela rodada 20. O Sport que está em segundo lugar com 48 pontos, né? Vai tentar aí tirar esse título do Porto, que eu acho bem difícil, mas a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa, né? E do outro lado o Nacional, que está no meio da tabela em 11º lugar com 20 pontos, tá? A odd aqui pro Sport vencer tá 1,10, enquanto pro Nacional tá pagando aí odd 24, 23, odd bem alta, né? Mas obviamente que o favoritismo aqui é total do Sport, né? Primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica casa vence no primeiro tempo, e a segunda opção aqui a gente pode pegar mais de 3 escanteios no primeiro tempo, tá? Para bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Sporting. Agora, próximo jogo aqui, a gente vai ter a grande final aí da Supercopa do Brasil, né? Lembrando que é localização neutra, o jogo vai ser lá no Mané Garrincha. E a gente vai ter Flamengo e Corinthians, né? Promete ser um grande jogo aí nessa final da Supercopa do Brasil. Lembrando que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, tá, galera? 4 horas da tarde esse confronto. As odds aqui pro Flamengo vencer 1,83 e uma odd 5 pro Corinthians vencer. Se tratando de final, tudo pode acontecer, né, galera? No confronto direto, o Flamengo leva a melhor. 3 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Corinthians e 1 empate. E aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 1 gol e meio na partida, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. E a segunda opção, casa vence, né? Flamengo, no caso, para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo.
Agora, nosso próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter o Strasbourg contra o time do PSG. 4h45 da tarde esse jogo. Jogo onde, assim, teoricamente o PSG é favorito, mas essa equipe do Strasbourg é chata, tá? Tanto é que venceu na última rodada fora de casa o Lille por 4-1, né? A equipe tá com 30 pontos, se vencer esse jogo aí, entra aqui no grupo dos 6 melhores. E o PSG precisa vencer aí para voltar para a liderança, né? Já que o Lens jogou nessa rodada e venceu, chegou a 46 pontos, enquanto o PSG tem 45. Confronto direto aqui, PSG venceu 3 vezes, Strasbourg venceu 1 e teve um empate. Aqui, primeira opção, galera, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, mas talvez um empate com gols também não seria surpresa, tá? Outro jogo aqui que a gente vai analisar, Campeonato Paulista. Vamos ter o Bragantino contra o São Bernardo, 6h15 da tarde esse jogo. Jogo bom para gols, tá? A gente vai ver o Bragantino em terceiro lugar aí com 11 pontos, ainda não perdeu, né? 3 vitórias e 2 empates. E o São Bernardo em oitavo lugar com 7 pontos, né? Duas equipes que têm um ataque efetivo, porém a defesa do Bragantino ainda não levou gols nesses últimos 5 jogos, né? Tá com a defesa intacta. E tanto é que também no Brasileirão começou aí vencendo por 1-0, não levou gol. Então a defesa do Bragantino tá muito boa, né? Confronto direto aqui são 2 vitórias do São Bernardo, uma vitória do Bragantino e um empate, né? Então assim, 2 empates na verdade, né? 2 empates. Então assim, pela lógica aqui o Bragantino vai vencer esse jogo, né, galera? A gente vai ver aí 1,60, 1,67 pro Bragantino vencer. A gente pode estar pegando essa opção, né? Casa vence, Bragantino para vencer. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 pro Bragantino. Agora vamos aqui pro clássico carioca, né? Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense. O mando vai ser do Botafogo, né? Então Botafogo e Fluminense. 8h30 da noite esse jogo, válido pela rodada 5. Fluminense tá bem garantido aí, né? Na próxima fase, garantido aí nos playoffs, quarta de final. E o Botafogo a mesma coisa, né? As duas equipes aí com a campanha bem parecida, né? 3 vitórias, uma derrota para cada um. O Botafogo que vem de uma goleada, né? No Brasileirão aí, acabou goleando o time do Cruzeiro. E no Carioca venceu seu último jogo contra o Bangu 2-0. E Fluminense acabou aí vencendo os 2 jogos, né? No Carioca 2-1 para cima do Flamengo. E no Brasileirão também venceu na última rodada aí o time do Grêmio por 2-1. Então assim, promete ser um jogo aí bem interessante para gols, né? No confronto direto aí o Botafogo costuma levar melhor, né? 4 vitórias do Botafogo e 1 vitória do Fluminense nos últimos 5 jogos. E aqui a gente vai com a primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Nosso último jogo aqui, mais um jogo do Paulistão. Vamos ter aqui o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Palmeiras. 8h30 da noite esse jogo, válido pela rodada 6. Palmeiras segundo colocado com 12 pontos, né? Só perdeu um jogo até agora. E o Botafogo aí de Ribeirão Preto tá com 5 pontos aqui em 12º lugar, com apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogo que teoricamente o Palmeiras é grande favorito para vencer, mesmo jogando fora de casa. Resta saber se não vai poupar jogadores, né? Porque já que a classificação já tá bem encaminhada por sinal, né? Tá aqui com 12 pontos, então pode acontecer de poupar jogadores, mas vamos dar uma analisada melhor nessa escalação antes do jogo começar, né? O mercado aqui de mais de 1 gol e meio, na minha opinião, é a dica mais segura, tá? Então a gente pode pegar mais de 1 gol e meio na partida. E segunda opção aqui, a gente pega fora vence, né? Pagando 1,50 aí, Palmeiras vencendo, na minha opinião, tem valor. Possível placar, vou arriscar 2-1 Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida bilhete de alavancagem, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de domingo aí, a gente pegou 3 jogos, tá? Primeiro jogo aqui, Lyon e Lille, né, pelo Campeonato Francês, a gente pegou mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Italiano, Como contra a Atalanta, a gente colocou aqui o Como para marcar um gol independente do resultado final. E o terceiro jogo, Real Madrid contra o Raio Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, a gente colocou vitória do Real Madrid. No final a gente teve uma odd de 1,95, tá, galera? E esse bilhete aqui eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos pro nosso bilhete de alavancagem que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também. Primeiro jogo aqui, clássico do campeonato holandês, né? PSV e o Feyenoord. A gente colocou para ter 3 escanteios no primeiro tempo, né? Mais de 2 escanteios no primeiro tempo aí nesse jogo. Aí o segundo jogo aqui, campeonato inglês, Premier League, jogo entre Manchester United contra o Fulham. A gente colocou o Manchester para marcar um gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians. A gente colocou o Flamengo para marcar 2 escanteios no primeiro tempo ou mais.
No final, nosso bilhete de alavancagem teve uma odd de 1,54, tá? Aqui, galera, acredito que esse bilhete de alavancagem tem 85% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá? Se você gostou, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta bastante também que é importante, tá? E quem puder ajudar, compartilha também o link desse vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, fechou, galera? Forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse domingo e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!